Discussão no Congresso Nacional sobre a mudança na lei que pode acabar com a escala de trabalho 6 por 1 tem levado cada um dos setores da economia a fazer as contas. A principal crítica à proposta é a diferença entre várias atividades. E muitas vezes é possível uma jornada menor, mas em outras, como hospitais, por exemplo, a alteração pode afetar a saúde dos pacientes. O professor da USP e especialista em relações trabalhistas, José Pastore, defende que a discussão leva em conta as particularidades e que não seja feita via mudança constitucional. Por exemplo, os hospitais, eles precisam da jornada 12 por 36, trabalha 12 horas seguidas e descansa 36 horas. Porque para a atividade hospitalar, não é possível você fazer o 5 por 2 porque você fica desfalcada. Acertos que são feitos através da negociação entre empregados e empregadores, respeitando o tipo de atividade. Agora, por imposição, é problemático. Para o ex-ministro da Fazenda no governo Sarney, Maílson da Nóbrega, a proposta é populista e irresponsável. O economista destacou que é preciso avaliar as consequências de uma mudança brusca como essa na economia. Redução de jornada de trabalho tem ocorrido no mundo desde o final do século XIX, no auge da Revolução Industrial Britânica. Mas, em todos os casos, a redução da jornada de trabalho ela correspondia a ganhos de produtividade. Então, a produtividade é fundamental. O tema do fim da escala de trabalho 6 por 1 pode ser votado na Câmara dos Deputados em maio. A gente está diante de uma discussão que envolve dois assuntos. Um é o lado objetivo sobre o efeito da redução da jornada sem redução salarial. E o outro é a forma como essa discussão está sendo feita. Você pode discutir tudo. Você pode discutir maioridade penal, mas você não pode discutir a maioridade penal sem que seja resultado de um debate na sociedade. Você não pode simplesmente o Supremo Tribunal Federal resolver falar: a partir de agora a maioridade penal é 14 anos. A gente não quer esse tipo de decisão top-down, sabe? Vem de cima para baixo e acabou. Quando você coloca uma discussão linear proibindo alguma coisa, você tem que pensar 1000 vezes antes de fazer. Você pode liberar alguma coisa, mas não proibir alguma coisa da forma como estão fazendo numa área tão delicada quanto essa. Você tem hoje muita gente que trabalha por conta, E essas pessoas que trabalham por conta, elas não seguem nenhuma jornada. Elas seguem o dinheiro. Elas têm um trabalho, elas vão lá e trabalham 12 horas, 14 horas, 16 horas, e tem muita gente trabalhando assim. A jornada 6 por 1, ela pode ser necessária ou não em alguns setores, em outros ela pode ser vital. Então, o Congresso Nacional quer debater esse assunto, debata, ouça todos os setores, veja quais são os detalhes daquelas diferenças que afastam um do outro e, identificadas as diferenças, em alguns momentos você arbitra ou você compensa. Também é uma forma de você discutir. Falando, não, maravilha. Então, já que eu vou obrigar você a contratar mais gente, eu vou tirar de você custos ligados à contratação. Então, vamos fazer uma nova regra para que quem contrate mais tenha alguma forma de compensação para que os ganhos que as pessoas que trabalham vão ter não gerem um custo para as próprias pessoas e para a sociedade como um todo. Porque ninguém quer trocar jornada por desemprego. Imagina que bacana. Vamos reduzir a jornada? Vamos. O que a gente vai ganhar em troca? Desemprego. Não faz sentido. Mas não vai ser o meu desemprego, mas vai ser o desemprego de alguém. Pode ser que não seja o seu, mas pode ser o do seu vizinho. Então você vai ter vai aumentar o gasto com seguro-desemprego, vai aumentar a angústia das pessoas que não vão se recolocar, vai aumentar o preço. Queremos isso? Não. Então, vamos ver direitinho como a gente pode fazer, em que setores a gente pode fazer. Tem setores onde essa discussão, eles não estão nem acompanhando. O setor bancário não está nem acompanhando essa discussão direito. Porque no tempo em que o Lula começou na vida sindical, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, quando o PT foi formado, o número de bancários no Brasil era uma enormidade. E você, para conseguir resolver alguma coisa,
com os bancos, você ia ao banco, e aí você ia ao caixa, e aí você passava um cheque pré-datado, e aí você cruzava o cheque, tinha um talão manuscrito, você cruzava para que fosse depositado, você ia pagar os boletos, tudo. O cartão de crédito era uma máquina que machucava se caísse no pé, era uma máquina, você colocava o cartão, tinha um carbono, aí você puxava um negócio para um lado e para o outro, aí imprimia Antigamente tinha relevo no nome. Durante muito tempo ainda, alguns cartões ainda têm relevo no nome. Mas por que tinha relevo no nome? Porque tinha um papel carbono para marcar e se não tivesse o relevo não iria imprimir o nome com aquela tinta do papel carbono que sujava a mão. Aí a pessoa assinava e tal. Você tinha que ir ao banco, aí você ia ao não sei o quê. Os correios eram muito fortes porque tudo você recebia. Você pediu o talão e aí você se sentia o máximo quando você recebia 3 talões de cheque. Eu recebi 3 talões de cheque, chegava pelos correios e tal. Naquele tempo, se os bancários falassem estamos em greve, parava o país. Hoje, se os bancários falarem estamos em greve, não para o país. Simplesmente não para o país. Então, as coisas mudaram. Então, você falar em jornada de trabalho para os bancários naquele tempo, ou falar em jornada para os bancários hoje, é uma coisa completamente diferente. Muitos integrantes do setor bancário hoje já trabalham numa escala completamente diferente da que trabalhavam antes. Então, tem que fazer isso com muito cuidado. E não de forma soldada só porque vai ter eleição, só porque os demagogos, os populistas querem faturar na eleição. Eu que reduzi a jornada, não sei o quê, como se tivesse feito uma grande transformação. É embuste. Como é embuste esse movimento que o governo patrocinou com cartazes gigantescos contra o feminicídio, pacto contra o feminicídio. Aí você vai olhar, parece um pudim de intenções, não tem nada ali, nada, né? Só para usar na campanha. Não mudou nada no dia seguinte. Agora, quem é que não vai a uma reunião do pacto de feminicídio? Aí vai o ministro do Supremo, vai o presidente da Câmara, vai o presidente do Senado, aí todos dão as mãos e a gente fala, acabou o feminicídio no Brasil. E aí você vai olhar o pacto e fala, desculpa, eu não vou aceitar que vocês me enganem quieto. Da mesma maneira, a questão da jornada. É impopular falar mal da jornada, da redução da jornada. É absolutamente impopular. Quando alguém fala a favor da redução, parece que trabalha a favor da sociedade. Quem fala contra a redução, parece que trabalha contra a sociedade. Não é isso, não é simples assim. A redução da jornada sem redução de salário, como propõem alguns, é pura medida eleitoreira.